E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo episódio do UltraPix Online. E se você perdeu o primeiro episódio, não tem problema, porque ele está lá disponível para você assistir também na hora que você quiser. É só entrar no nosso YouTube, no nosso Facebook e manda ver. Seguinte, hoje então, nosso segundo episódio, a gente já está com tudo, tem muita coisa legal rolando. E eu quero saber também quem aí de casa acompanhou o nosso Pix Talk da semana passada, que foi incrível, foi sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado, claro, né? Mas foi muito bom, foi muito legal. E se você não viu também, você pode acessar aí através do nosso canal do YouTube, que está disponível para você. Beleza? Então vamos lá, porque o nosso episódio de hoje, a gente tem muita coisa legal também para falar, para fazer, para ouvir e para compartilhar, né? Então vamos lá, porque o tempo ruge. Só um detalhe, aproveita para se inscrever nos nossos canais, tá? Curte aí e compartilhe, chame seus amigos e é isso. E essa é a primeira parte do nosso UltraPix Online. A gente vai falar então sobre a nossa série Fé, Fatos e Evidências, tá? Na semana passada a gente falou o nosso segundo episódio e hoje a gente vai para o nosso terceiro episódio. Mas, relembrando um pouquinho da semana passada, eu quero que você busque aí na sua memória, se refresque, a gente falou sobre o jeito errado de ter fé, né? E a gente falou um pouquinho sobre a parábola do semeador lá em Lucas capítulo 8, tá? E a gente falou que a palavra de Deus é como se fosse a semente que é lançada, e essa semente que é lançada, ela vai cair numa terra fértil, num solo fértil que é o nosso coração. Mas nós vimos que nem sempre o nosso coração é uma terra tão boa assim para essa semente cair. Às vezes essa semente cai e a semente é boa, porque a semente é a palavra de Deus, mas o solo onde ela cai não é tão bom e por isso ela tem dificuldade de crescer, essa fé pode não crescer e a gente viu os perigos, né, o jeito errado então de ter fé e o jeito certo de ter fé, que é confiando em Deus e fazendo do nosso coração um solo bom, um solo fértil para crescer a palavra de Deus lá e a nossa fé crescer também. Lembra lá do grão de mostarda que a gente falou que era bem pequenininho e depois a árvore que se torna aquele grão, né? Porque o solo é bom e a semente também é boa. E assim é a nossa fé. E por isso até a gente fez aquela dinâmica lá de plantar o feijão e o meu feijão está crescendo, depois eu quero ver como é que o seu está ficando aí também. Mas hoje a gente vai falar então sobre a fé que tem que ser útil. A nossa fé precisa ser útil, não adianta nada a gente ter uma fé que não tem utilidade nenhuma. Então, para isso, a gente vai falar o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 20. E eu vou dar um tempinho aí para você ler agora esse texto em casa, beleza? Show de bola, lemos o texto e então você agora que leu o texto já pode perceber que é muito importante o que a gente vai falar hoje, porque se você não quer ter uma fé morta, se você não quer ter uma fé inútil, você precisa ficar muito ligado no que esse texto diz para nós. Então a primeira coisa que ele fala é que a fé tem que ter ações, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. A segunda coisa é que a fé viva, ela produz boas atitudes. E a terceira coisa que a gente vai falar é que a fé que é útil é uma fé que gera boas atitudes. Então, não adianta apenas ter fé, não adianta ter uma fé morta, mas essa fé precisa ser útil e essa utilidade é uma utilidade de boas ações. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a fé precisa estar junto com as ações. Olha o texto, o que diz? De que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé se não a demonstram por meio das ações? Não adianta nada. Lá Tiago capítulo 2, versículo 14 já começa sendo assim, cara, o que adianta você ter fé? E aí eu já começo dizendo, não adianta apenas crer. Não adianta apenas dizer assim, eu acredito em Deus, Deus é muito bom, acredito na Bíblia, é tudo muito legal. Não adianta, isso é da boca para fora, podem ser apenas palavras que não adiantam nada. Então a fé precisa nos mover a ter atitudes. Não adianta nada eu dizer que eu tenho fé se essa fé não me impulsiona a fazer coisas diferentes, até atitudes diferentes, né? Então eu lembro lá em Hebreus capítulo 11, existe uma galeria dos heróis da fé. Ali tem a história de várias pessoas que por meio da fé trouxeram uma utilidade muito grande e são chamados os heróis
da fé. Ali vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Noé, vai falar de muita gente boa da Bíblia que fez muitas coisas legais, mas aí é o que eu estou falando, não teve apenas fé. Não foi só a questão assim, eu acredito em Deus, Deus é muito legal e tal, mas fizeram alguma coisa. Abel, o texto começa falando de Abel, que teve fé e por isso ele tomou uma atitude entregando a Deus as primícias lá e tal. Então assim, todos ali naquele texto que você vai ver em Hebreus capítulo 11, tiveram atitudes modificadas por causa da sua fé. Então assim é para nós também. Não adianta nada eu só dizer que eu sou crente, não adianta nada eu só dizer que eu acredito em Deus e que eu vou no Ultra e que eu vou na igreja e que está tudo certo. Não adianta nada. Essa fé precisa gerar em mim atitude. Eu preciso ter uma ação partindo dessa fé. E que aí me leva à segunda coisa que eu quero falar para vocês hoje, que essa fé precisa gerar em nós boas ações. Não é qualquer tipo de ação, não é qualquer tipo de atitude, mas são atitudes boas. Olha o que o texto diz para nós. Como vocês veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Ou seja, não adianta nada a gente ter fé e dizer assim, eu acredito em Deus, Deus é muito bom e tal, mas se de fato na minha vida isso não muda nada. Se na prática as minhas atitudes continuam as mesmas, eu continuo fazendo tudo igual, eu continuo sendo aquele cara que no colégio as pessoas olham e dizem assim, cara, esse aí não é cristão. Ou em casa, eu fazendo as coisas, meus pais falam assim, meu filho, onde você aprendeu isso? Cara, esse não é você. Então, se a nossa fé não tiver produzindo boas obras, é uma fé morta. Não adianta só ter atitude, precisam ser atitudes boas atitudes que vão demonstrar que a nossa fé está viva. É uma fé que está crescente com Jesus, como a gente sempre fala, que nós precisamos buscar um relacionamento crescente com Jesus. A nossa fé, ela é uma fé viva e essa fé viva é demonstrada através das nossas boas atitudes. E quer ver um exemplo legal de alguém que teve uma boa atitude depois que começou a entender o que era fé e teve fé? Foi um cara chamado Zaqueu. A Bíblia conta a história de Zaqueu lá em Lucas 19, e Zaqueu, aqui resumindo para vocês, depois quero que vocês leiam em casa Lucas 19 e vejam a história de Zaqueu, que é muito legal. Mas Zaqueu era um cara que era cobrador de impostos, corrupto, roubava dinheiro, e depois então que ele conhece Jesus e que ele começa a ter fé em Jesus, ele muda de atitude, ele muda de postura. Mas ele não só apenas diz que tem fé, como também muda sua postura fazendo obras boas, fazendo coisas boas, atitudes boas, né? E isso realmente demonstra que a fé de Zaqueu era uma fé viva, uma fé verdadeira, onde ele realmente foi transformado pela fé. E que me leva à nossa terceira questão de hoje, que as nossas ações, essas obras que a gente faz por causa da fé, elas precisam ser úteis. Olha o que o texto diz. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Ou seja, é muito forte o que o texto está dizendo aqui. É inútil, cara, não adianta nada, não se iluda, não ache que você, assim, nasci na minha família, agora meus pais são da igreja, a gente vai na igreja, tá tudo certo, eu sou do Ultra e tá tudo ok. Não adianta nada, isso é inútil, isso é inútil. Então, as atitudes úteis que a gente precisa ter, tem que ter a ver com as outras pessoas. Tem que ter a ver não só com a gente, essa fé ela não transforma só o nosso caráter, o nosso interior, as nossas atitudes, mas também essa nossa fé precisa ser útil para o próximo. As pessoas precisam ver em nós essa fé que transformou a nossa vida e que pode transformar a vida delas também. As boas atitudes fazem a fé algo útil. Quando você olha para a sua fé e você começa a falar assim, Deus, eu quero crescer mais com o Senhor, eu quero crescer mais contigo, então me ajuda, e Deus vai te ajudar. Deus vai mostrar para você o que você precisa fazer e o que você precisa deixar de fazer. Porque essa fé que transforma a nossa vida, ela é uma fé útil, é uma fé que Deus quer que a gente tenha. Uma fé que realmente tem a ver com a utilidade para o próximo, para o mundo e para tudo que acontece ao nosso redor. As nossas boas atitudes fazem até algo de útil por nós. Por causa disso aqui, porque a nossa fé está crescendo, coisas boas também acontecem para nós. Nós crescemos. A gente começa a entender melhor como as coisas funcionam, como Deus reage a tudo isso. A gente começa a ter mais sabedoria. Quando a gente olha para a nossa fé e faz ela crescer,
e tem boas obras, tem boas atitudes, a nossa sabedoria aumenta. A gente começa a entender melhor os caminhos que Deus quer pra gente e a nossa experiência com Deus vira outra coisa. Tem muita gente que fala assim, como é que eu faço para ter experiência com Deus? Como é que eu faço para ter o meu tempo a sós com Deus e ter coisas fantásticas? Muita gente tem grandes histórias para contar, de milagres até que viveram com Deus. Mas isso só é possível quando a gente se submete a ter uma fé crescente em Jesus. Aí a gente vai dia após dia crescendo na sabedoria e na experiência com Deus. Então essa fé, ela precisa não ser da boca para fora, mas ser uma fé acompanhada de atitudes transformadas por essa fé. Atitudes boas, atitudes que vão ser úteis para o próximo. E aí, para a gente finalizar, para refletir e praticar, primeiro, você já colocou a sua fé em Deus? O que mais Ele precisa fazer para te mostrar o que você pode confiar nele? Cara, Deus já fez tudo o que Ele podia fazer e o que Ele precisava fazer por você, para que você pudesse acreditar no que Ele tem para você. Você já tem tudo, você já tem a palavra de Deus, você já tem a vida, e isso é o suficiente. Agora você só precisa falar assim, então tá, eu quero depositar a minha fé nesse Deus. E aí sim a sua vida vai começar a ser transformada, as suas atitudes, as suas boas obras vão começar a surgir dessa fé. Segundo ponto é que se suas atitudes começaram a mudar para melhor, é porque a sua fé começou a crescer. Isso é um termômetro bem legal para a gente avaliar. Se a gente olha para a nossa vida e vê que as nossas atitudes estão melhores, pô, que legal, eu não estou mais falando tanto palavrão, poxa, que legal, eu estou respeitando meus pais em casa, poxa, que legal, eu estou sendo um bom aluno no colégio. Pô, peraí, minhas atitudes estão começando a melhorar. Isso por quê? Porque Jesus começou a trabalhar na minha vida e a nossa fé, então, começou a crescer, começou a ser uma fé viva que tem boas obras e boas atitudes. E por último, faça tudo o que você puder para sua fé crescer e ser útil para você e para os outros ao seu redor. Cara, só depende de você, só depende de você. Falar assim, Deus, eu quero que minha fé seja útil, eu quero que minha vida seja útil para mim, mas também para outras pessoas. Não adianta nada, como a gente leu lá no texto, eu só dizer da boca para fora que eu acredito em Deus. Eu quero que isso tenha valor, eu quero que isso transforme a vida das pessoas. E quando você pede essa ajuda de Deus, Deus prontamente ouve e fala assim, eu vou ajudar você, cara. Então é isso que você precisa fazer. Hoje esse é o nosso texto, essa é a nossa reflexão. Espero que você tenha gostado e espero que você reflita aí em casa. Se você assistiu o nosso terceiro episódio do Pix Talk, você viu ali o quadro da receita e a nossa dinâmica dessa semana do nosso Ultra Pix Online tem tudo a ver com isso. A questão é que você vai ter que fazer uma receita nova aí na sua casa, junto com seu pai, junto com a sua mãe. Você vai escolher uma receita de um prato, de alguma coisa para comer, que você ainda não fez. Não vale você fazer, eu já sei fazer arroz, então eu escolhi fazer arroz. Eu sei fazer ovo, vou fazer ovo. Não vale. Você tem que escolher uma receita nova e aí você fala assim, pai, mãe, me ajuda porque eu escolhi uma receita nova para fazer dessa semana da dinâmica do Ultra Pix Online. Você vai lá preparar junto com seu pai, junto com sua mãe, tira foto, registra tudo isso e depois manda pra gente como é que fica, e fala se ficou bom, se não ficou bom, se deu certo, se não deu certo. Então assim, você já tem internet aí, você pode pesquisar, procurar como é que faz. Eu sei que você vai ter que fazer isso aí e vai ser muito legal, porque com certeza vai dar tudo certo, cara, vai dar tudo certo. E depois conta pra gente como é que foi. E a nossa indicação de jogo de hoje tem tudo a ver também com o nosso terceiro episódio do Pix Talk. E a gente vai reproduzir em casa um dos quadros que a gente fez lá no nosso episódio do Pix Talk, que eu acho que foi o quadro mais famoso, o quadro que a galera mais dizia assim, uau, que legal e tal, que foi a prova do balão. E eu vou dizer pra você como é que você pode fazer aí na sua casa. Menos um pouquinho. 129. Seguinte, você precisa ter um balão, claro, pode ser de um tamanho grandão daquele nosso, ou pode ser um balão normal, um balão menor. Tá bom? A questão é que para encher esse balão você simplesmente pode ter uma bomba de ar como essa daqui, ou você pode ter um compressor desses que a gente utiliza para encher balão, ou você pode simplesmente encher com a boca, que também funciona. Aí na sua casa você separa quem que você quer jogar.
separe as perguntas que você quer, você pode procurar na internet ou você pode fazer perguntas, né, do seu pai, da sua mãe, você pode elaborar também as perguntas, fica mais legal, porque aí são perguntas que é difícil a gente acertar. Essa aí é a graça do jogo. Enfim, a questão é que você pode ver quem vai jogar, fazer ali as rodadas e enquanto uma pessoa fica enchendo o balão, as outras pessoas ficam passando a vez da resposta até que esse balão exploda. E quando o balão explodir, a pessoa que estiver na vez e não conseguiu terminar de responder porque o balão explodiu, essa pessoa precisa pagar um mico. Precisa pagar um desafio, precisa pagar uma prenda ali, não sei o jeito que você fala. A questão é que essa pessoa precisa fazer alguma coisa e você vai dizer para ela o que ela precisa fazer. Então, você pode pegar leve e pode ser recompensado por isso, ou você pode pegar pesado, fazer essa pessoa passar uma vergonha gigantesca, mas cuidado, porque tudo que vai volta. Então, essa é a sugestão de brincadeira dessa semana. Eu aposto que você vai se divertir pra caramba aí na sua casa. E não esquece de tirar foto de tudo isso, gravar e mandar pra gente aqui, beleza? E o nosso desafio da semana é simplesmente espetacular. Eu acho que é um dos melhores desafios que a gente vai fazer aqui no nosso UltraPix Online. É o seguinte, o desafio da semana desse nosso episódio é você gravar um TikTok, mano. Você vai aí, usa a sua criatividade, mas você vai gravar o melhor TikTok, você vai gravar um TikTok animal, aquela sua super produção agora do TikTok e vai marcar e mandar pra gente, né, no UltraPix Red. Você vai mandar pro nosso TikTok, vai mandar pro nosso Instagram, pode mandar pra nós e a gente vai repostar o seu TikTok. Beleza? Então é simples, a gente vai ver aqui quem é o mais criativo e eu tô pensando até em talvez dar um prêmio para aquele que for o mais criativo dos TikToks, beleza? Fechou, galera? Então por hoje é isso, nós terminamos por aqui mais um episódio do nosso UltraPix Online. Espero que você tenha gostado, espero que você se divirta, espero que você escute a palavra e possa crescer também na sua fé. E a gente vai se falando, se você tiver alguma dúvida, nos procure, manda direct e não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no Facebook. Beleza? Tamo junto e até a próxima.